Como a gratidão pode atrair dinheiro? Conheça os segredos da neurociência da prosperidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante de oportunidades, dinheiro e boas conexões, enquanto outras, mesmo se esforçando tanto, parecem andar em círculos? A resposta pode estar em algo muito mais profundo do que você imagina: a gratidão. Não estou falando de uma simples palavra dita por educação, mas de um estado mental e emocional capaz de reprogramar seu cérebro, alterar a forma como o universo responde a você e, literalmente, atrair prosperidade. A ciência moderna, especialmente a neurociência, já comprovou que sentir e expressar gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, criatividade e tomada de decisão, as mesmas áreas que os grandes empreendedores e milionários desenvolvem com maestria. Pense em nomes como Oprah Winfrey, que atribui seu sucesso à prática diária da gratidão, ou Richard Branson, fundador do grupo Virgin, que diz que a prosperidade começa quando você valoriza o que já tem. Neste vídeo, você vai descobrir como a gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma ferramenta poderosa, estratégica e cientificamente comprovada para atrair dinheiro, sucesso e abundância. Prepare-se para mergulhar nos segredos da mente próspera e entender, de uma vez por todas, como o simples ato de agradecer pode transformar completamente sua realidade financeira e sua vida. Tópico 1. A base científica da gratidão. O cérebro da prosperidade. A gratidão não é apenas uma emoção nobre, é uma força biológica capaz de alterar o funcionamento do seu cérebro e, com isso, mudar radicalmente a sua relação com o dinheiro e com a prosperidade. Quando você sente gratidão genuína, algo extraordinário acontece dentro de você. O seu cérebro libera uma cascata de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e oxitocina, substâncias responsáveis pela sensação de prazer, confiança e bem-estar. Essas mesmas substâncias estão diretamente ligadas à clareza mental, à criatividade e à capacidade de tomar decisões financeiras mais inteligentes. Pesquisas em neurociência mostram que pessoas que praticam a gratidão regularmente ativam áreas específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela visão de longo prazo. É justamente essa parte do cérebro que diferencia os que prosperam dos que apenas sobrevivem. Enquanto a maioria das pessoas age movida pelo medo da escassez, o cérebro grato opera na frequência da abundância, identificando oportunidades que antes passavam despercebidas. A gratidão literalmente muda o filtro pelo qual você enxerga o mundo. Oprah Winfrey é um dos maiores exemplos disso. Ela afirma que o ponto de virada de sua vida aconteceu quando começou a escrever, todos os dias, 5 coisas pelas quais era grata. No início, parecia um exercício simples, até banal, mas com o tempo, ela percebeu que sua mente começou a se reorganizar. Em vez de focar nas dificuldades, passou a enxergar possibilidades. Em vez de reclamar do que faltava, passou a multiplicar o que já possuía. E esse novo padrão mental, sustentado pela neurociência, abriu espaço para que o dinheiro, as oportunidades e os relacionamentos certos fluíssem com naturalidade. O cérebro humano é como um radar. Ele busca no ambiente aquilo que você mais valoriza internamente. Quando você cultiva o hábito de agradecer, você está programando seu sistema neural para detectar com mais facilidade tudo o que pode gerar crescimento, riqueza e expansão. É como se você dissesse ao seu cérebro: "Eu confio na abundância, mostre-me mais disso." E o cérebro, obediente e poderoso, começa a direcionar sua atenção exatamente para o que você pediu. A Universidade da Califórnia, em estudos liderados pelo Dr. Robert Emmons, descobriu que pessoas que praticam a gratidão consistentemente apresentam níveis mais altos de otimismo, maior disposição para agir e uma melhora significativa em decisões econômicas. Ou seja, a gratidão não apenas faz você se sentir bem, ela literalmente melhora seu desempenho financeiro, porque muda sua percepção de valor e reduz impulsos destrutivos, como o medo e a ansiedade. Pense agora em Richard Branson, bilionário e fundador do grupo Virgin. Ele costuma dizer que o segredo do sucesso é começar cada dia com um obrigado, não apenas como ritual espiritual, mas como estratégia de foco. Ele compreendeu que, ao sentir-se grato pelo que já tem, o cérebro se abre para enxergar onde pode gerar ainda mais valor. E é isso que a neurociência chama de ciclo virtuoso da prosperidade. Quanto mais você agradece, mais o cérebro associa sucesso à sensação de prazer. E quanto mais prazer você sente ao progredir,
mais naturalmente você busca resultados positivos. Agora, imagine o oposto. Uma mente que vive na reclamação, na comparação e na escassez. Essa mente ativa o sistema límbico e o complexo amigdaloide, áreas ligadas ao medo e ao estresse. Nessa condição, o cérebro libera cortisol, o hormônio da tensão, que bloqueia a criatividade e reduz a capacidade de tomar boas decisões. Em outras palavras, quando você se concentra na falta, o seu cérebro literalmente fecha as portas da prosperidade. É como se dissesse: não posso expandir, estou em perigo. E nesse modo de sobrevivência, não há espaço para a abundância florescer. A boa notícia é que o cérebro é neuroplástico. Isso significa que ele pode ser reprogramado, e a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas dessa reprogramação. Cada vez que você agradece de verdade, mesmo por algo pequeno, você está fortalecendo novas conexões neurais que associam prazer ao progresso. Com o tempo, isso se transforma em uma espécie de assinatura energética da prosperidade. O dinheiro passa a fluir não porque você o persegue desesperadamente, mas porque você vibra na mesma frequência dele. Você já percebeu como pessoas prósperas parecem ter uma energia leve? Elas sorriem mais, falam com mais confiança, se recuperam mais rápido de perdas. Isso não é coincidência. É o resultado de um cérebro condicionado a reconhecer o que há de bom em cada experiência. E essa forma de pensar cria um campo magnético, literal e metaforicamente, que atrai oportunidades compatíveis com essa vibração. A gratidão, portanto, não é apenas um ato emocional. É uma estratégia de alinhamento neural e energético com a abundância. Ela faz você sair do estado de escassez, onde o medo domina, e entrar no estado de expansão, onde a mente se abre para novas possibilidades. O segredo é que esse processo é cumulativo. Quanto mais você agradece, mais o seu cérebro aprende a prosperar. Talvez hoje você olhe ao redor e veja problemas, contas, desafios. Mas e se eu te dissesse que a chave para sair disso não está em ganhar mais dinheiro, e sim em mudar a forma como você se sente em relação ao que já tem? A gratidão é o primeiro passo para reprogramar a mente da escassez para a mente milionária. E a neurociência confirma, essa é a base biológica da prosperidade. Tópico 2. A frequência da gratidão e o magnetismo do dinheiro. Tudo no universo vibra. A física quântica já provou que até aquilo que parece sólido é, na verdade, energia em movimento, partículas vibrando em diferentes frequências. E o dinheiro, por mais físico que pareça, também é energia. Ele responde a frequências específicas: confiança, valor, generosidade, fluidez. Quando você vive em gratidão, a sua frequência vibracional se eleva para um estado em que o dinheiro começa a se sentir atraído por você. É como se houvesse um campo invisível que conecta pensamentos, emoções e resultados. A gratidão é o ímã que transforma essa conexão em prosperidade concreta. Pense em como você se sente quando está genuinamente grato. Seu corpo relaxa, o peito se abre, a respiração se torna mais profunda. Esse estado fisiológico envia ao cérebro e ao universo uma mensagem poderosa: eu estou bem, eu confio, eu tenho. E essa mensagem é codificada energeticamente. O dinheiro, as oportunidades e as pessoas que vibram nessa mesma sintonia passam a se aproximar naturalmente. É o mesmo princípio que os milionários intuitivamente compreendem e aplicam sem perceber ao cultivar o sentimento de abundância, antes mesmo de receber mais. Oprah Winfrey conta que, por décadas, manteve um diário de gratidão. Mesmo quando enfrentava dificuldades, escrevia todos os dias o que havia de bom em sua vida. Com o tempo, ela percebeu que sua energia começou a mudar, e junto com ela, suas circunstâncias também. Isso acontece porque a gratidão remove a vibração da carência e substitui pelo reconhecimento do que já existe. É o que a neurociência chama de reprogramação vibracional, quando o cérebro deixa de emitir ondas associadas ao medo e passa a emitir ondas associadas ao prazer e à expansão. Quando você sente falta de dinheiro e foca nesse sentimento, está emitindo a mensagem "eu não tenho". O universo, que funciona como um espelho, responde: certo, você não tem. E você recebe mais da mesma escassez. Mas, quando você se conecta à gratidão, você diz: eu já tenho, eu já sou, eu já posso. E a resposta que vem é: sim, aqui está mais disso. É o princípio universal da ressonância, a lei segundo a qual vibrações semelhantes se atraem. Essa é a explicação científica por trás do que muitos chamam de lei da atração. É o mesmo que acontece com Richard Branson,
Antes de cada novo projeto, ele faz questão de celebrar o que já conquistou, de agradecer à equipe, à vida, ao próprio processo criativo. Isso eleva sua frequência e o coloca em um estado de fluxo, onde as ideias surgem com mais clareza e as decisões se tornam mais intuitivas. Branson vive em um estado de gratidão ativa, e por isso a prosperidade parece segui-lo onde quer que vá. Ele mesmo diz: a vida recompensa quem vibra com entusiasmo pelo que tem, não quem reclama do que falta. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, estudou a coerência cardíaca gerada pela gratidão. Quando uma pessoa se sente grata, o ritmo do coração se torna harmônico e equilibrado, criando uma onda eletromagnética mensurável que influencia positivamente o cérebro e até o ambiente ao redor. Esse estado de coerência amplia a percepção, aumenta o foco e eleva o poder de manifestação. Em outras palavras, quanto mais você agradece, mais você sintoniza sua mente e seu corpo com o campo da abundância. Mas há algo ainda mais fascinante. A gratidão não precisa depender de grandes conquistas para funcionar. Pelo contrário, ela é o combustível que antecede os resultados. Quando você começa a agradecer pelo que ainda está em processo, envia ao universo a mensagem de que já confia no desfecho positivo. E o universo responde com eventos, pessoas e coincidências que aceleram a realização. É por isso que tantos milionários afirmam que o sucesso chegou quando pararam de lutar contra a vida e começaram a fluir com ela. Pense em Sara Blakely, fundadora da Spanx, que se tornou bilionária vendendo uma ideia simples: uma meia calça remodelada para o corpo feminino. Antes de ter qualquer investimento, ela já escrevia frases de gratidão por cada avanço, por cada não que recebia, porque via neles uma oportunidade de aprendizado. Essa postura mental fez com que sua vibração permanecesse elevada mesmo diante das dificuldades. E foi justamente essa energia leve, otimista e grata que atraiu as pessoas certas para ajudá-la a construir o império que tem hoje. A gratidão muda o campo vibracional ao seu redor. Ela quebra o padrão da escassez, aquele ciclo mental de preocupação, medo e controle, e abre espaço para o fluxo natural da abundância. Você não precisa correr atrás do dinheiro quando está vibrando gratidão. O dinheiro começa a vir até você, porque percebe, energeticamente, que você sabe o que fazer com ele. Pessoas gratas não desperdiçam, não se sabotam, não vibram culpa. Elas usam o dinheiro como uma ferramenta de expansão, e essa intenção pura é magnética. Agora reflita: qual é a sua frequência neste momento? Você está vibrando medo ou gratidão? Está olhando para o que falta ou para o que já existe em sua vida? Essa simples mudança de foco, do que falta para o que existe, altera todo o campo energético e neurológico do seu ser. Quando você se torna grato, não apenas se sente melhor, mas se torna uma antena de prosperidade. E o universo, que responde a vibrações e não a palavras, começa a reorganizar tudo à sua volta para corresponder à sua nova frequência. A gratidão é, portanto, a chave da sintonia. Quando você aprende a vibrar em gratidão, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna uma consequência natural do seu estado interior. Porque, afinal, a abundância não é algo que você conquista, é algo que você sintoniza. E a frequência da gratidão é a estação perfeita onde a prosperidade sempre toca a mesma melodia. Tópico 3. Como a gratidão reprograma o subconsciente para o sucesso financeiro. O subconsciente é o verdadeiro diretor dos nossos resultados. É ele quem define o quanto você acredita merecer, o quanto se permite receber e o quanto está disposto a crescer. E é justamente aí que a gratidão entra como uma ferramenta poderosa de reprogramação mental. A cada vez que você agradece de verdade, e não apenas por educação, você está enviando uma nova mensagem ao seu subconsciente. Eu já tenho, eu mereço, eu sou capaz. Essa simples mudança de padrão linguístico e emocional é capaz de transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Nosso subconsciente funciona como um software invisível que roda em segundo plano, comandando mais de 90% das nossas decisões diárias. Ele é moldado pelas experiências da infância, pelas crenças familiares e pelas emoções mais repetidas. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade ou quem enriquece é ganancioso, essas frases se transformaram em códigos subconscientes que limitam seu potencial. Mesmo que você diga conscientemente que quer prosperar, o subconsciente cria um bloqueio invisível e o dinheiro simplesmente não fica. É aí que a gratidão se torna revolucionária.
Quando você começa a agradecer, está ensinando seu subconsciente a reconhecer o valor e a abundância em tudo o que já possui. Com o tempo, esse hábito cria novas conexões neurais e substitui padrões de escassez por padrões de merecimento. A neurociência chama esse processo de neuroplasticidade emocional, a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme os sentimentos e pensamentos mais praticados. Ou seja, a gratidão é uma forma de reprogramar sua mente para aceitar a prosperidade como algo natural. Imagine que o subconsciente é como um jardim. Se você plantar sementes de medo, colhe escassez. Se plantar gratidão, colhe abundância. O simples ato de agradecer diariamente, pelas contas pagas, pelos clientes, pelos aprendizados, até pelas dificuldades, envia um sinal de prosperidade ao seu sistema mental. E o subconsciente, obediente, começa a criar situações e escolhas que confirmam essa nova realidade. É como se o universo respondesse à sua gratidão com mais motivos para agradecer. Oprah Winfrey compartilha que, no início da sua carreira, quando ainda ganhava pouco e enfrentava rejeições, ela fazia questão de agradecer por cada pequena conquista. A cada elogio, a cada oportunidade, ela anotava: "Sou grata por isso." Anos depois, ao analisar seus diários, percebeu que tudo o que mais agradecia se multiplicava. E isso não era coincidência, era o subconsciente atraindo o que reconhecia como familiar. Quando a mente se acostuma com a vibração da gratidão, ela passa a buscar mais experiências que gerem esse mesmo sentimento. Richard Branson também fala abertamente sobre o poder de reprogramar o subconsciente por meio de emoções positivas. Ele diz que não acredita em sorte, mas em estado mental. "Quando estou grato, eu crio espaço para o inesperado acontecer", afirma. E isso é exatamente o que a ciência comprova. Emoções elevadas, como gratidão e alegria, ampliam a capacidade cognitiva, melhoram a intuição e aumentam a percepção de oportunidades. O subconsciente, quando nutrido por emoções positivas, trabalha a seu favor e não contra você. Há um dado impressionante de estudos da Universidade de Harvard. Pessoas que cultivam a gratidão por 21 dias seguidos apresentam mudanças detectáveis nas conexões entre o hipocampo e o córtex pré-frontal, áreas ligadas à memória, aprendizado e visão de futuro. Isso significa que a prática constante de gratidão literalmente muda a estrutura do cérebro, fortalecendo sua habilidade de enxergar soluções em vez de problemas. E quando o cérebro acredita que é possível, o subconsciente trabalha para provar que você está certo. Pense em quantas vezes você sabotou uma oportunidade por medo de não merecer. Quantas vezes duvidou de si mesmo antes de tentar? Isso não acontece porque você é fraco ou incapaz. Acontece porque o subconsciente foi programado para te proteger daquilo que ele considera arriscado. Mas, quando você começa a agradecer pelo que já tem, esse mesmo subconsciente começa a interpretar o crescimento como algo seguro. Ele entende que expandir é bom, que ganhar mais é natural, que prosperar é parte do fluxo da vida. A gratidão, portanto, não é um exercício emocional apenas. É uma ferramenta de reeducação subconsciente. Ela substitui o medo pelo merecimento, o ressentimento pela aceitação e a escassez pela confiança. Cada obrigado sincero que você pronuncia é uma linha de código nova escrita no seu software mental. Uma linha que diz: "Eu mereço prosperar." E quanto mais você repete esse padrão, mais seu subconsciente alinha suas ações, decisões e percepções com essa nova verdade. Existem empresas inteiras que aplicam esse princípio em larga escala. A Google, por exemplo, criou programas de mindfulness e gratidão para seus colaboradores e observou não apenas aumento de produtividade, mas também uma melhora significativa no clima organizacional e na inovação. O motivo é simples: cérebros gratos são cérebros mais criativos, mais equilibrados e mais dispostos a encontrar soluções. E se isso funciona para empresas bilionárias, funciona ainda mais para indivíduos que decidem transformar sua mentalidade. No fundo, reprogramar o subconsciente é lembrar-se todos os dias de que você já vive em um universo de abundância. A gratidão é a linguagem que o subconsciente entende como permissão para crescer. Ela diz: "Pode vir, estou pronto." E quando essa permissão é genuína, o universo responde. Porque, como já dizia um antigo princípio espiritual e científico, o que você sente profundamente, você atrai inevitavelmente. Tópico 4. Gratidão e dinheiro. Como o cérebro reage à abundância. A forma como você pensa sobre o dinheiro ativa circuitos específicos no seu cérebro.
Quando você o enxerga com medo, culpa ou ansiedade, o cérebro interpreta o dinheiro como uma ameaça e entra em modo de defesa. Mas quando você associa o dinheiro à gratidão, à generosidade e à expansão, ele o reconhece como uma oportunidade. E essa simples mudança de percepção altera tudo: sua forma de agir, de decidir e até de atrair. A neurociência comprova que a maneira como sentimos o dinheiro é tão poderosa quanto o próprio valor que ele tem. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisão, se comporta de forma completamente diferente, dependendo do estado emocional em que você está. Quando você sente medo, o sistema límbico assume o controle e o complexo amigdaloide entra em alerta. Nessa condição, o cérebro prioriza a sobrevivência e não a prosperidade. Você se torna mais impulsivo, mais ansioso e tende a tomar decisões financeiras baseadas em curto prazo, gastar para aliviar a tensão, evitar riscos, fugir de oportunidades. Em outras palavras, o medo bloqueia a riqueza. Por outro lado, quando a gratidão está presente, o cérebro ativa o circuito dopaminérgico, ligado à motivação e à recompensa. A dopamina é o neurotransmissor do prazer e do impulso criativo. Ela faz você se sentir mais confiante, mais capaz de agir e de enxergar soluções onde antes só via obstáculos. Esse estado mental é o que a neurociência chama de modo de expansão, o oposto do modo de defesa. E é nesse modo que o dinheiro flui, porque a mente deixa de lutar contra a realidade e começa a cooperar com ela. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas e influentes do mundo, costuma dizer: se você não é grato pelo que tem, não será feliz com o que deseja. Ela entende que o dinheiro é uma extensão da sua energia emocional. Quando você é grato, seu cérebro cria uma associação positiva com o fluxo de recursos e passa a atrair mais situações que reforçam esse sentimento. O dinheiro se torna, então, um reflexo do seu estado interno. Ele não vem para preencher um vazio, ele vem para ampliar aquilo que você já sente. A Universidade da Pensilvânia realizou um estudo fascinante sobre o impacto da gratidão na tomada de decisões financeiras. Participantes que escreveram cartas de agradecimento antes de lidar com escolhas envolvendo dinheiro mostraram maior autocontrole, paciência e clareza mental, enquanto o grupo que não praticou a gratidão teve mais tendência ao imediatismo e à impulsividade. A conclusão foi clara: a gratidão aumenta a atividade do córtex pré-frontal e reduz a influência das emoções negativas, levando a decisões mais inteligentes e equilibradas. Isso explica por que pessoas gratas tendem a enriquecer de forma mais sustentável. Elas não se deixam dominar pelo medo da perda ou pela ganância. Elas criam, expandem e compartilham, e o cérebro recompensa esse comportamento com mais criatividade e motivação. Esse ciclo positivo reforça a prosperidade, tanto material quanto emocional. É o que chamamos de cérebro da abundância, um sistema neural que associa prazer à criação de valor e não apenas ao consumo. Um exemplo inspirador é o de Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Ele frequentemente fala sobre o quanto é grato por fazer o que ama todos os dias e por poder contribuir para causas sociais. Sua relação com o dinheiro é de alegria e propósito, não de peso ou culpa. Essa mentalidade ativa circuitos cerebrais ligados à satisfação e reduz o estresse, permitindo que ele mantenha decisões racionais mesmo em momentos de crise. A gratidão para Buffett é uma estratégia de lucidez. Quando você sente escassez, o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, que prejudica o pensamento lógico e aumenta o desejo por gratificações imediatas. É por isso que muitas pessoas gastam impulsivamente quando estão tristes ou ansiosas. O cérebro busca alívio, não prosperidade. Já a gratidão reduz o cortisol e aumenta a produção de serotonina, o neurotransmissor do equilíbrio e da satisfação. Esse equilíbrio emocional é o que permite prosperar com estabilidade e consciência. O dinheiro, em essência, é neutro. Ele amplifica quem você já é. Se você o vê com medo, ele se torna fonte de tensão. Se o vê com gratidão, ele se transforma em instrumento de crescimento. A gratidão muda a química cerebral, reprogramando a forma como você percebe e usa os recursos que tem. Isso é neuroeconomia aplicada à vida real, uma fusão entre ciência e consciência. Quando você agradece pelo que já tem, o cérebro entende que está em segurança. E quando o cérebro se sente seguro, ele se abre para criar. É nesse estado que surgem as ideias inovadoras, as oportunidades inesperadas e as conexões que parecem coincidência, mas que na verdade são o resultado do seu novo estado mental.
O cérebro grato opera em frequência de abundância e se torna literalmente um ímã de prosperidade. Lembre-se, a gratidão é o estado mais próspero que existe. Ela faz você perceber que já é rico, e esse reconhecimento interno muda tudo. O dinheiro deixa de ser uma corrida de sobrevivência e se torna uma jornada de expansão. Quando você se sente próspero, o cérebro trabalha para manter esse estado. Ele atrai, cria e manifesta. E o ciclo da abundância começa, não quando você tem mais, mas quando você sente mais. Tópico 5. A gratidão como ferramenta prática para multiplicar ganhos e oportunidades. De todas as ferramentas de crescimento pessoal e profissional, poucas são tão poderosas e, ao mesmo tempo, tão subestimadas quanto a gratidão. Muitas pessoas a veem como algo simbólico, um gesto de cortesia. Mas, na verdade, a gratidão é uma estratégia concreta de multiplicação. Ela atua como um amplificador de resultados. O que você reconhece, expande. O que você valoriza, cresce. E o que você agradece, volta para você de formas cada vez maiores. Mas como transformar esse conceito em prática real? A resposta está na consistência emocional. A gratidão precisa ser exercitada como um músculo, todos os dias, até se tornar um reflexo automático da mente. E quando isso acontece, o cérebro começa a operar em outro nível de consciência. A atenção, antes concentrada no que falta, passa a se voltar para o que pode ser potencializado. E esse simples deslocamento mental abre portas que estavam invisíveis. A neurociência explica: a repetição da gratidão diária reforça a comunicação entre o hipocampo, área da memória e do aprendizado, e o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pelas decisões racionais. Essa conexão cria um circuito de reconhecimento de valor. O cérebro começa a perceber padrões positivos no ambiente, detectando com mais rapidez novas oportunidades de crescimento. É como se você treinasse a mente para identificar ouro escondido, onde antes só via rotina. Imagine, por exemplo, um empreendedor que enfrenta dificuldades financeiras. Ele pode escolher olhar para as dívidas e sentir desespero, ou olhar para as habilidades, clientes e aprendizados que ainda possui e agradecer por isso. Esse segundo caminho altera completamente seu estado emocional e cognitivo. O cérebro, agora mais relaxado e otimista, libera dopamina e serotonina, substâncias que estimulam a criatividade e a confiança. E, nesse novo estado, ele tem ideias melhores, negocia com mais clareza, atrai parceiros e vê oportunidades que antes o medo bloqueava. Foi exatamente isso que aconteceu com Howard Schultz, o homem que transformou o Starbucks em uma das maiores redes de cafeterias do mundo. Quando a empresa enfrentou uma de suas maiores crises, Schultz fez algo incomum. Em vez de pressionar por mais vendas, ele reuniu seus funcionários e agradeceu. Agradeceu pelo esforço, pela dedicação, pela confiança. Esse gesto criou uma onda emocional dentro da empresa. As pessoas se sentiram valorizadas e, em pouco tempo, os resultados começaram a mudar. A cultura da gratidão se espalhou e, com ela, o faturamento disparou. A gratidão tem esse poder porque desperta reciprocidade. Quando você demonstra reconhecimento genuíno, seja a um colaborador, a um cliente ou ao próprio universo, uma força invisível começa a trabalhar a seu favor. As pessoas querem colaborar com quem as faz se sentir vistas e valorizadas. O dinheiro flui para onde há energia positiva. É por isso que tantas empresas de sucesso criam rituais de gratidão corporativa, cartas de reconhecimento, programas de feedback positivo, celebrações de conquistas. Elas entenderam que a gratidão não é só uma virtude, é uma vantagem competitiva. Na vida pessoal, o mesmo princípio se aplica. Se você começar e terminar o dia com gratidão, perceberá que o tempo parece trabalhar a seu favor. Pequenas coincidências começam a surgir. Pessoas certas aparecem no momento certo. E essas coincidências não são acaso, são o resultado da sua nova frequência emocional. A gratidão reprograma a sua percepção e o universo responde àquilo que você emite. Oprah Winfrey descreve isso de forma simples. O que você agradece se expande. Ela conta que, quando começou a reconhecer as bênçãos que já tinha, em vez de focar no que faltava, sua carreira deu um salto exponencial. Foi nesse período que seu programa atingiu picos históricos de audiência e que suas iniciativas de impacto social começaram a prosperar. Ela entende que a gratidão não é uma consequência do sucesso, mas a sua causa. Há ainda um componente fisiológico poderoso nessa prática: a regulação do sistema nervoso autônomo.
Quando você pratica a gratidão, o corpo entra em estado de equilíbrio, reduzindo a ativação do sistema simpático, responsável pelo estresse, e estimulando o parasimpático, ligado à calma e à regeneração. Isso significa que, ao agradecer, você não apenas se sente melhor emocionalmente, mas também cria as condições biológicas para pensar, agir e decidir de forma mais eficiente. Agora, imagine se você aplicasse isso em cada área da sua vida: finanças, relacionamentos, carreira, saúde. A gratidão se tornaria uma lente através da qual tudo pareceria mais possível. E de fato é, porque o cérebro humano tende a confirmar aquilo que acredita. Se você acredita que vive em um universo generoso, seu cérebro buscará evidências dessa generosidade. Se acredita que tudo é escasso, ele buscará provas disso também. Em ambos os casos, você tem razão, porque a realidade se ajusta à vibração que você emite. E a beleza da gratidão é que ela é acessível a todos. Não exige diploma, investimento ou sorte, só exige consciência. A cada vez que você agradece, você envia uma mensagem clara ao universo: eu reconheço o valor do que tenho e estou pronto para mais. E o universo responde, porque a gratidão é uma das linguagens mais puras e poderosas da prosperidade. Pratique. Escreva todos os dias 3 motivos para agradecer. Não importa o tamanho. Pode ser o café da manhã, um sorriso recebido, um cliente novo, uma ideia que surgiu. Com o tempo, você vai perceber algo incrível. O número de motivos para agradecer vai aumentar naturalmente. E não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-lo. A gratidão é a ponte entre o que você tem e o que deseja. Ela transforma cada pequeno passo em uma celebração e cada conquista em um ponto de partida para algo maior. E quando esse ciclo começa, a vida se torna uma espiral ascendente de ganhos, oportunidades e realizações. Porque no final das contas, a abundância não é um destino, é um estado de consciência sustentado pela gratidão. Tópico 6. Empresas e líderes que prosperam através da gratidão. Durante muito tempo, acreditou-se que sucesso empresarial era uma equação puramente racional, baseada em números, metas e estratégias frias. Mas as empresas mais prósperas do século XXI provaram que o verdadeiro poder está nas emoções humanas. E entre todas elas, há uma que se destaca como força silenciosa, porém imensamente transformadora: a gratidão. Ela é o elo invisível que conecta pessoas, cultura e propósito. Quando um líder pratica gratidão, o impacto se espalha em ondas por toda a organização, e o resultado inevitável é o crescimento. Pense em Google, Salesforce, Patagônia, Virgin, Starbucks, Natura e Magazine Luiza. Todas essas empresas têm algo em comum: cultivam culturas de reconhecimento e valorização genuína. Elas entenderam que um funcionário grato trabalha com o coração, não apenas com o relógio. E quando o coração entra em cena, nasce a inovação, a lealdade e a excelência. A neurociência confirma que ambientes baseados na gratidão ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e oxitocina, substâncias ligadas à confiança e à cooperação. O resultado é um time mais criativo, engajado e resiliente. Richard Branson, fundador do grupo Virgin, é um dos maiores exemplos dessa filosofia. Ele costuma dizer que o ativo mais valioso de uma empresa são as pessoas felizes. E para isso, ele cria um ambiente onde o agradecimento é parte da rotina. Em vez de microgerenciar, ele celebra conquistas. Em vez de cobrar com medo, ele inspira com reconhecimento. A gratidão dele pelos colaboradores se traduz em uma cultura organizacional vibrante, onde cada um sente que faz parte de algo maior. E esse sentimento gera produtividade, lealdade e resultados financeiros expressivos. Outro exemplo marcante é o da Starbucks, liderada por Howard Schultz. Durante uma crise que ameaçava o futuro da empresa, ele percebeu que o problema não era o produto, mas o clima interno. Schultz reuniu seus funcionários e disse: "Eu sou grato por vocês acreditarem nesta missão." Em vez de demitir, ele investiu em treinamento, benefícios e escuta ativa. A cultura de gratidão criou um efeito dominó. Os baristas começaram a tratar os clientes com mais atenção. Os clientes sentiram essa energia e o faturamento disparou. Foi a gratidão que salvou a Starbucks, não uma nova estratégia de marketing. No Brasil, Luiza Trajano, da Magazine Luiza, também é um exemplo vivo dessa mentalidade. Sua liderança humanizada é marcada pelo reconhecimento constante de suas equipes. Ela começa reuniões agradecendo nominalmente colaboradores por contribuições específicas.
Isso gera um sentimento coletivo de pertencimento e orgulho. E o resultado é visível. Uma das empresas mais admiradas do país, com uma cultura sólida e inovadora. Quando líderes agradecem, o medo perde espaço e a confiança floresce. E é isso que faz empresas crescerem mesmo em tempos desafiadores. A gratidão também está presente em gigantes como a Salesforce, de Mark Benioff, que criou programas internos de reconhecimento e voluntariado. Ele acredita que a prosperidade corporativa está diretamente ligada à capacidade de contribuir com o mundo. O lema da empresa, Business as a Platform for Change, é sustentado por uma cultura de gratidão e propósito. Os funcionários são incentivados a agradecer publicamente uns aos outros em reuniões. E isso cria um clima emocional tão positivo que impulsiona a produtividade. O resultado? Uma das empresas mais valiosas do planeta e uma das melhores para se trabalhar. Esses líderes compreendem o que a neurociência organizacional já comprovou. O cérebro humano é projetado para prosperar em ambientes de reconhecimento. Quando alguém se sente valorizado, o corpo libera serotonina, que melhora o humor, a criatividade e a empatia. Isso reduz o estresse, aumenta a colaboração e desperta o que chamamos de energia de contribuição, o desejo natural de dar o melhor de si. Empresas que cultivam esse ambiente entram em um ciclo virtuoso. Colaboradores felizes criam clientes satisfeitos, que geram lucros sustentáveis, que, por sua vez, permitem ainda mais investimento em pessoas. Mas a gratidão não se limita à relação líder-funcionário. Ela também se manifesta nas decisões de negócios. Yvon Chouinard, fundador da Patagônia, construiu uma marca global baseada no respeito e na gratidão pela natureza. Ele literalmente doou sua empresa à terra, transferindo 100% dos lucros para causas ambientais. Essa atitude inspirou milhões e transformou a marca em um símbolo de ética e propósito. A prosperidade da Patagônia não vem apenas das vendas. Vem da energia positiva que ela gera ao agir com coerência e gratidão. O mesmo princípio se aplica à Natura, empresa brasileira que há décadas trabalha com comunidades da Amazônia, valorizando cada pessoa da cadeia produtiva. Em vez de explorar, ela agradece, paga de forma justa, investe em educação e preservação ambiental. Essa filosofia da reciprocidade não apenas construiu um império bilionário, mas também criou um modelo de negócio sustentável que inspira o mundo inteiro. A gratidão, nesse caso, tornou-se um diferencial competitivo e um poderoso ímã de prosperidade. Por trás de todos esses exemplos, há uma verdade incontestável. A gratidão é uma força econômica. Empresas que agradecem crescem mais. Líderes que valorizam retêm talentos. Culturas que celebram inovam mais. Porque a gratidão cria conexão. E conexão é o novo capital do século XXI. Não há tecnologia, estratégia ou inteligência artificial que substitua a energia de um ser humano que se sente reconhecido. E o mais fascinante é que tudo isso é mensurável. Pesquisas mostram que colaboradores que se sentem valorizados têm 50% mais engajamento, 40% mais produtividade e 37% mais chances de permanecer na empresa a longo prazo. E o lucro acompanha essa vibração. Organizações com culturas baseadas em gratidão registram, em média, 20% mais rentabilidade do que aquelas movidas apenas por metas frias. O cérebro humano é o motor da economia, e ele responde muito melhor à gratidão do que ao medo. No fundo, líderes como Branson, Oprah, Luísa Trajano ou Chouinard compreenderam algo essencial. A prosperidade começa com um obrigado. E não é um obrigado protocolar, mas um agradecimento verdadeiro, que nasce da consciência de que ninguém cresce sozinho. A gratidão une, e quando uma equipe, uma empresa ou um líder vibra nesse estado, o sucesso deixa de ser um esforço e se torna um fluxo. A neurociência, a economia e a espiritualidade se encontram nesse ponto. A gratidão é o código da abundância. É ela que transforma ambientes de pressão em espaços de criação, que converte crises em aprendizados e que transforma negócios comuns em legados eternos. As empresas que entenderam isso não estão apenas lucrando mais, estão inspirando o mundo a prosperar com propósito. Tópico 7. A neurociência da reciprocidade. Como a gratidão atrai prosperidade através das conexões humanas. A prosperidade raramente acontece no isolamento. O dinheiro, as oportunidades e as ideias circulam através de pessoas, de conexões, de relacionamentos que se constroem e se fortalecem ao longo da vida. E é justamente aí que a gratidão exerce um papel transformador. Ela é o elo que cria reciprocidade.
Quando você expressa gratidão, aciona uma das forças mais poderosas do cérebro humano, a necessidade de retribuir o bem. A neurociência chama isso de circuito da reciprocidade, um mecanismo profundamente enraizado que garante a cooperação e o crescimento coletivo. Quando alguém recebe um gesto de reconhecimento, o cérebro libera oxitocina, o hormônio da confiança e da empatia. Essa substância aumenta a sensação de conexão e o desejo de colaborar. Ou seja, a gratidão é contagiosa. Ela desperta no outro o impulso natural de retribuir, criar, compartilhar. E quando esse ciclo se instala em uma relação, seja pessoal, profissional ou empresarial, o fluxo da prosperidade começa a girar. Porque, no fundo, a riqueza não é apenas acumular, é fazer o valor circular. Estudos realizados pela Universidade da Califórnia mostraram que pessoas que expressam gratidão de forma consistente têm uma rede social mais ampla, recebem mais ajuda e têm mais chances de conseguir oportunidades profissionais. Isso acontece porque o cérebro humano interpreta a gratidão como um sinal de segurança emocional. Ao lidar com alguém grato, o inconsciente entende: esta pessoa é confiável, cooperativa, segura. E é essa percepção que faz portas se abrirem, parcerias surgirem e caminhos se multiplicarem. É o que vemos claramente na trajetória de Richard Branson. Sua filosofia de liderança sempre foi baseada na valorização das pessoas. Ele escreve cartas de agradecimento, celebra vitórias de equipe, elogia publicamente. Com isso, construiu uma rede de colaboradores e parceiros fiéis que permanecem com ele há décadas. Branson entendeu algo que a neurociência confirma: o cérebro humano é projetado para criar laços com quem desperta boas emoções. E a gratidão é uma das emoções mais poderosas para isso, pois cria vínculos que transcendem o interesse, transformam-se em afinidade genuína. Oprah Winfrey também é exemplo desse princípio em ação. Ao longo de sua carreira, ela sempre expressou gratidão às pessoas que a ajudaram, mesmo nos bastidores. Essa postura criou uma rede de conexões sinceras e duradouras, que se tornaram sua base de apoio e influência. Ela afirma: as pessoas lembram de como você as fez sentir, e a gratidão faz com que as pessoas se sintam valorizadas, vistas, importantes. Isso, na prática, é uma forma poderosa de magnetismo social. A neurociência da reciprocidade explica que, quando você agradece, o cérebro da outra pessoa ativa o córtex pré-frontal medial, responsável pela tomada de decisões sociais e pela empatia. Essa ativação cria um laço de confiança mútua. Em termos biológicos, é como se ambos os cérebros entrassem em sintonia. Esse fenômeno é chamado de sincronização neural, e ele explica por que sentimos afinidade imediata com algumas pessoas e desconforto com outras. A gratidão é um dos gatilhos que gera essa sincronização, aproximando mentes, corações e oportunidades. Empresas que compreendem isso constroem culturas onde o reconhecimento é parte da identidade. A Google, por exemplo, mantém programas internos onde funcionários são incentivados a agradecer colegas por pequenas e grandes contribuições. Isso aumenta não apenas o engajamento, mas a produtividade. Os colaboradores sentem que pertencem, e o cérebro humano trabalha melhor quando se sente parte de algo maior. Gratidão, dentro de uma equipe, é mais do que cortesia. É neurogestão de energia humana. A reciprocidade também se manifesta no universo financeiro. Quando você compra algo com gratidão, reconhecendo o valor envolvido, cria um ciclo energético positivo. Mas quando gasta com ressentimento ou medo, transmite ao seu subconsciente a mensagem de perda. A neurociência emocional mostra que a forma como sentimos durante uma transação influencia diretamente como o cérebro registra aquele ato. Gastar com gratidão mantém o circuito da abundância ativo. Gastar com culpa o bloqueia. Por isso, pessoas que pagam com alegria e reconhecimento tendem a atrair mais fluxo financeiro, porque sua energia de dar e receber está equilibrada. A Harvard Business Review publicou um estudo mostrando que líderes que expressam gratidão com frequência aumentam em até 50% o engajamento de suas equipes. E não se trata de bajulação, mas de reconhecimento autêntico. Quando o cérebro sente que é valorizado, ativa o sistema de recompensa e libera dopamina. Essa sensação faz a pessoa querer repetir o comportamento positivo, criando um ciclo virtuoso de alta performance e colaboração. Ou seja, a gratidão é um multiplicador invisível de resultados. Outro exemplo emblemático é o da Natura, empresa brasileira que pratica a gratidão em todos os níveis de sua cadeia produtiva. Ela reconhece e valoriza comunidades da Amazônia,
remunera de forma justa e investe em desenvolvimento local. Essa filosofia cria uma rede de reciprocidade que sustenta o crescimento da marca. A empresa não apenas prospera financeiramente, ela inspira confiança, respeito e amor. A prosperidade, nesse caso, é consequência natural da energia de reconhecimento que ela espalha. Na esfera pessoal, esse mesmo princípio transforma relacionamentos. Quando você agradece alguém sinceramente, um amigo, um colega, um cliente, o vínculo entre vocês se fortalece. E, curiosamente, quanto mais você pratica esse tipo de gratidão, mais o seu cérebro passa a enxergar o mundo como colaborativo. A percepção de ameaça diminui, a empatia aumenta e as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. A reciprocidade é uma das leis fundamentais da prosperidade. Tudo o que você envia retorna, multiplicado. A gratidão acelera esse retorno porque remove o bloqueio emocional da resistência. Ela diz ao universo e às pessoas: eu reconheço o valor que recebo e estou pronto para retribuir. E o universo responde com mais do mesmo. No fundo, prosperar é um ato coletivo. Nenhum império se constrói sozinho. Nenhum milionário chega lá sem conexões humanas de confiança. A gratidão é o código secreto que une essas trajetórias. Quando você reconhece o valor do outro, o outro naturalmente reconhece o seu. É assim que o ciclo da abundância se mantém vivo. Um movimento constante de dar, receber e agradecer. A neurociência, a psicologia e a espiritualidade convergem num ponto simples. A gratidão é o catalisador das conexões que geram prosperidade. É o elo invisível que transforma relações comuns em parcerias poderosas e contatos passageiros em oportunidades duradouras. No momento em que você decide agradecer, algo muda. Não apenas na sua mente, mas no campo ao seu redor. Porque agradecer é, em essência, um ato de fé na abundância compartilhada. Tópico 8. A gratidão como chave para superar crises e atrair novas oportunidades. Crises sempre existirão. Econômicas, pessoais, profissionais, todas fazem parte do movimento natural da vida. Mas o que diferencia os que sucumbem dos que prosperam é como reagem emocionalmente a essas situações. E aqui entra a força silenciosa e transformadora da gratidão. Quando tudo parece desabar, agradecer pode parecer ilógico, mas é exatamente nesse instante que a gratidão se torna uma arma poderosa. Ela muda a vibração interna, reorganiza o cérebro e faz você enxergar o que antes o desespero escondia: as oportunidades disfarçadas de desafios. A neurociência explica que, em momentos de crise, o cérebro tende a ativar o modo de sobrevivência, dominado pelo medo e pela escassez. Nesse estado, o corpo libera cortisol e adrenalina, preparando-se para lutar ou fugir. Só que, em tempos modernos, esse mecanismo primitivo bloqueia o raciocínio criativo e o planejamento estratégico, exatamente as habilidades necessárias para sair de uma crise. É aí que a gratidão entra. Ela desativa o modo de sobrevivência e ativa o modo de expansão, liberando dopamina, serotonina e oxitocina, neurotransmissores que geram calma, confiança e clareza mental. Em outras palavras, a gratidão reconecta você à sua inteligência superior. Grandes líderes e empreendedores entenderam isso intuitivamente. Oprah Winfrey, por exemplo, enfrentou uma das maiores quedas de audiência de sua carreira em um momento de mudança no mercado televisivo. Em vez de se desesperar, ela decidiu agradecer. Agradeceu pelo aprendizado, pela trajetória, pela oportunidade de recomeçar. Esse simples gesto mudou sua energia e, consequentemente, suas decisões. A partir desse estado de gratidão, ela criou novas iniciativas, expandiu sua marca e construiu a O&, sua própria rede de televisão, transformando o que parecia o fim em um novo começo. O mesmo aconteceu com Howard Schultz, da Starbucks, quando viu as ações despencarem e milhares de lojas fecharem durante uma crise econômica. Ele reuniu sua equipe e, em vez de culpar, agradeceu. Disse que cada dificuldade era uma oportunidade de voltar à essência da marca: servir pessoas com humanidade. Esse ato de gratidão coletiva reacendeu a motivação da equipe e a empresa não apenas sobreviveu, cresceu. A Starbucks saiu da crise mais forte do que nunca, provando que a gratidão é um antídoto contra o colapso emocional e o motor da reinvenção. Em momentos de perda, a gratidão atua como um reprogramador neural. Ela muda o foco do "por que isso aconteceu comigo?" para "o que posso aprender com isso?" Essa mudança simples, porém poderosa, altera toda a química cerebral.
A região do córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento lógico e pela resiliência, volta a se ativar, e você passa a enxergar alternativas. E o mais curioso é que o cérebro começa a gerar novas sinapses em resposta a esse novo padrão emocional. Ou seja, cada vez que você escolhe agradecer em vez de reclamar, está literalmente remodelando sua mente para se adaptar melhor à adversidade. A Universidade de Stanford conduziu estudos sobre líderes que mantêm atitudes positivas durante crises. Os que praticavam a gratidão apresentavam 50% mais capacidade de tomar decisões racionais sob pressão e 35% menos risco de burnout. Isso acontece porque a gratidão atua como uma âncora emocional. Ela estabiliza o sistema nervoso e impede que a mente entre em espiral de desespero. Líderes que sabem agradecer mantêm a lucidez quando os outros perdem o foco. E essa é a essência da liderança próspera. Na prática, ser grato durante crises não significa negar a dor ou romantizar as dificuldades. Significa escolher o foco certo. É olhar para a semente no meio dos escombros, não para os escombros em si. Quando você agradece, o cérebro entende que há esperança. E onde há esperança, há ação. Pessoas gratas não ficam paralisadas, elas se movem. E o movimento é o primeiro passo para sair de qualquer crise. A gratidão, portanto, não é um sentimento passivo, é um estado ativo de reconstrução interior. Sara Blakely, fundadora da Spanx, é um exemplo vivo desse princípio. Quando perdeu o emprego e se viu sem perspectivas, em vez de se vitimizar, ela decidiu agradecer pela liberdade que a demissão lhe trouxe. A partir desse novo olhar, criou um produto inovador e, com apenas $5.000, construiu uma marca bilionária. Ela sempre diz que a gratidão transformou o medo em combustível. Essa é a mentalidade dos que prosperam. Transformar cada perda em alavanca, cada obstáculo em lição, cada fim em um novo ponto de partida. Em crises financeiras pessoais, o mesmo princípio se aplica. Muitas vezes, o desespero diante das contas e das dívidas bloqueia a criatividade, e é exatamente o que impede a solução. Quando você muda a energia e começa a agradecer pelas oportunidades, pelas ideias, pela capacidade de recomeçar, algo muda. O cérebro sai do estado de alerta e começa a enxergar possibilidades. Você atrai pessoas, contatos e caminhos que estavam fora do seu radar. Isso não é mágica, é neuroquímica aplicada à vida real. O universo responde ao seu estado emocional e a gratidão é uma das vibrações mais poderosas que existem. É importante lembrar que a gratidão não nega a realidade. Ela redefine a forma como você a interpreta. Agradecer pelo que está difícil não é se conformar, é ressignificar. É dizer, eu ainda acredito, mesmo quando não vejo. Esse é o tipo de fé racional que a ciência também reconhece como catalisadora de mudanças positivas. Quando você acredita e agradece, ativa o sistema reticular ativador ascendente, SRA, um filtro cerebral que passa a buscar tudo o que confirma sua intenção. E o cérebro começa a encontrar saídas, contatos, ideias e oportunidades alinhadas ao seu novo foco. A gratidão, portanto, é o fio invisível que transforma o caos em clareza. É ela que separa o fracasso temporário da derrota definitiva. Porque enquanto houver algo pelo que agradecer, há energia para continuar. E quando a energia flui, o universo responde. É por isso que os mais prósperos não são os que nunca enfrentaram crises, mas os que aprenderam a ser gratos durante elas. No fundo, toda crise é um convite para voltar à essência, e a gratidão é o mapa que conduz de volta. Ela faz você lembrar que, mesmo no escuro, ainda há algo a aprender, algo a oferecer e algo pelo que se alegrar. E é nesse estado que a prosperidade começa a renascer. Porque o poder da gratidão não está apenas em mudar o que você sente, mas em mudar o que você atrai. Agradecer em meio à tempestade é a forma mais elevada de inteligência emocional e espiritual. É a arte de confiar que, enquanto você se mantém em vibração de gratidão, o universo está conspirando para transformar cada crise em um novo caminho de crescimento. Tópico 9. A mente milionária. Como a gratidão molda o comportamento dos ricos e bem-sucedidos. Existe um padrão silencioso que une os verdadeiramente prósperos, e não tem nada a ver com sorte, herança ou talento extraordinário. É o padrão da gratidão disciplinada. A mente milionária não enxerga o dinheiro apenas como resultado de esforço, mas como reflexo direto do seu estado emocional e mental. Quem compreende o poder da gratidão vive num fluxo constante de oportunidades e recursos,
porque entendeu a lei universal do reconhecimento. Aquilo que você valoriza se multiplica. Basta observar as rotinas dos grandes milionários e empreendedores. Oprah Winfrey, por exemplo, começa e termina o dia escrevendo pelo menos 3 coisas pelas quais é grata. Ela já declarou que esse hábito é o segredo do seu equilíbrio emocional e do seu sucesso. Quando agradece, ela reativa no cérebro o circuito da abundância, o mesmo que estimula a clareza mental e a tomada de decisões inspiradas. Não é coincidência que seus maiores projetos nasceram em períodos em que ela mais praticava gratidão. A prosperidade se torna inevitável quando a mente vibra nessa frequência. Richard Branson, fundador do grupo Virgin, também tem um ritual diário. Ele agradece por poder criar, liderar e aprender. Ele entende que a gratidão mantém a mente flexível, e a flexibilidade é o combustível da inovação. Quando você é grato, o cérebro interpreta o sucesso não como pressão, mas como privilégio. Essa perspectiva reduz o estresse, aumenta a criatividade e abre espaço para soluções que pessoas ansiosas ou negativas não conseguem enxergar. Branson costuma dizer que a energia da gratidão atrai pessoas e ideias brilhantes. E a ciência concorda com ele. O cérebro dos ricos opera de maneira diferente não porque nasceram assim, mas porque treinaram suas percepções. Eles aprenderam a focar no que funciona, não no que falta. Quando algo dá errado, buscam lições, não culpados. Essa atitude positiva ativa áreas do cérebro relacionadas à resiliência e ao raciocínio estratégico, especialmente o córtex pré-frontal. É essa parte do cérebro que distingue quem reage de quem se posiciona, quem se vitimiza de quem cria soluções. A gratidão é o gatilho que mantém essa área ativa, mesmo sob pressão. A Universidade de Yale realizou estudos sobre o comportamento de indivíduos financeiramente bem-sucedidos e descobriu que o denominador comum entre eles não era a inteligência lógica, mas a inteligência emocional. E dentro desse espectro, a gratidão aparece como um dos fatores mais determinantes. Pessoas que se sentem genuinamente gratas têm mais autoconfiança, tolerância ao erro e otimismo. 3 elementos que sustentam qualquer mentalidade milionária. Em termos neurocientíficos, elas operam em ondas cerebrais alfa e gama, associadas à clareza e à intuição. Exatamente os estados ideais para decisões estratégicas e criativas. Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados do mundo, é um exemplo clássico de como a gratidão molda a mente milionária. Ele constantemente fala sobre a sorte de estar onde está e sobre o privilégio de trabalhar com pessoas que admira. Essa mentalidade mantém seu ego sob controle e sua percepção aguçada. Buffett não gasta energia com reclamações. Ele concentra a mente naquilo que pode melhorar e agradecer. É esse foco emocional que o mantém lúcido, mesmo em meio a crises. O cérebro grato, em vez de reagir com medo, responde com discernimento. Outro exemplo notável é Sara Blakely, fundadora da Spanx. Ao se tornar a mulher mais jovem bilionária por conta própria, ela afirmou: "O segredo é ser grata até pelas falhas." Ela acredita que o fracasso é parte do processo de refinamento e que agradecer pelos erros é o que a mantém criativa. E a ciência explica por que isso funciona. A gratidão reduz a ativação do sistema de ameaça do cérebro e aumenta a plasticidade neural, permitindo que novas ideias surjam mesmo após situações difíceis. Em resumo, a gratidão protege o cérebro da paralisia do medo. O comportamento dos ricos e bem-sucedidos também é marcado por uma relação emocional saudável com o dinheiro. Eles não veem o dinheiro como algo a ser temido ou idolatrado, mas como energia em movimento. A gratidão faz com que o dinheiro seja percebido como ferramenta de expansão, um meio de criar, contribuir e evoluir. Essa visão elimina o peso emocional que aprisiona tantas pessoas em ciclos de escassez. Quando você é grato, o dinheiro sente-se seguro para permanecer na sua vida, porque percebe que será bem utilizado. Outro ponto importante é que pessoas prósperas praticam gratidão não apenas por conquistas materiais, mas por processos. Elas agradecem pelo aprendizado, pelas conexões, pelas ideias que ainda estão germinando, e isso gera um estado interno de confiança contínua. Essa confiança comunica ao cérebro e ao universo que você já é próspero, e não que está desesperadamente tentando ser. E como o universo responde àquilo que você vibra, essa convicção se transforma em resultados tangíveis. Muitos milionários também cultivam rituais de gratidão corporativa, reconhecendo publicamente equipes, parceiros e clientes. Isso cria um ecossistema emocional de prosperidade.
A Apple, por exemplo, sempre foi conhecida por celebrar não apenas o produto final, mas as pessoas por trás dele. Steve Jobs, apesar de exigente, constantemente expressava apreço pelos times que realizavam o impossível. Essa cultura de reconhecimento gerou um ambiente criativo inigualável, onde as pessoas sentiam prazer em inovar. A gratidão se tornou um valor invisível que impulsionou bilhões em valor de mercado. E não se trata de um romantismo empresarial. Trata-se de biologia aplicada ao sucesso. A gratidão reforça a coerência cardíaca, um estado em que o ritmo do coração e as ondas cerebrais se harmonizam, melhorando a clareza, a intuição e a performance. Líderes e empreendedores que praticam gratidão tomam decisões mais sábias e têm maior resistência emocional em momentos de incerteza. Por isso, prosperam com consistência. Em contrapartida, pessoas que vivem na queixa e na comparação constante ativam o sistema de ameaça do cérebro, produzindo cortisol em excesso e reduzindo a capacidade de enxergar oportunidades. Elas se tornam reativas, impulsivas e emocionalmente esgotadas, o oposto da mentalidade milionária. A gratidão, portanto, é o divisor de águas. Ela transforma a mente de sobrevivência em mente de abundância. O segredo da mente milionária está em uma verdade simples, mas profunda. Os ricos não esperam ter mais para agradecer. Eles agradecem para ter mais. Essa é a diferença entre quem busca e quem atrai. Quando a gratidão se torna hábito, o dinheiro deixa de ser uma meta e passa a ser uma consequência. E a prosperidade, antes vista como um prêmio distante, se torna um estado constante, interno, sólido e expansivo. Tópico 10. Conclusão. A gratidão como código definitivo da neurociência da prosperidade. Depois de tudo o que exploramos, ciência, exemplos, histórias e princípios, fica claro que a gratidão não é apenas uma virtude espiritual ou uma filosofia de vida. Ela é, literalmente, um código biológico da prosperidade. A neurociência confirma que agradecer ativa os mesmos circuitos cerebrais ligados ao prazer, à motivação e à realização. E quando esses circuitos se mantêm ativos, a vida responde de maneira diferente. A mente se expande, as emoções se estabilizam e o corpo vibra numa frequência onde o dinheiro, as oportunidades e as conexões fluem com naturalidade. A gratidão é o ponto onde neurociência, espiritualidade e prosperidade se encontram. É a ponte que liga o pensamento à manifestação. O cérebro agradecido opera em estado de coerência, e essa coerência cria um campo eletromagnético poderoso, capaz de influenciar não apenas o que você sente, mas o que você atrai. Quando você é grato, o universo interpreta sua vibração como sinal de que você está pronto para mais. E ele entrega, sempre entrega. Durante séculos, mestres espirituais ensinaram que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Hoje, a ciência explica essa verdade em termos de neuroplasticidade e física quântica. A gratidão muda o padrão das suas ondas cerebrais, cria novas conexões neurais e redefine o filtro perceptivo pelo qual você enxerga o mundo. Você deixa de ver falta e começa a enxergar abundância. E quando a sua percepção muda, tudo ao redor muda também. Porque a realidade, afinal, é um reflexo daquilo que você acredita. Os milionários e visionários que estudamos, Oprah Winfrey, Richard Branson, Warren Buffett, Sarah Blakely, Luisa Trajano, Howard Schultz, não se tornaram grandes apenas por estratégias ou inteligência técnica. Eles se tornaram grandes porque aprenderam a cultivar um estado mental de reconhecimento contínuo. São pessoas que, mesmo diante do caos, continuam agradecendo. Mesmo quando perdem, encontram motivos para valorizar. E é isso que mantém a energia da prosperidade girando. Porque a abundância nunca se esgota. Ela apenas muda de direção conforme sua vibração. A gratidão também é a cura para o medo, a inveja e a escassez. As 3 emoções que mais sabotam o sucesso. Quando você é grato, não há espaço para medo, porque você confia. Não há espaço para inveja, porque você reconhece o valor que já possui. E não há espaço para escassez, porque você entende que o universo é um campo de infinitas possibilidades. A gratidão faz você sair da frequência da carência e entrar na frequência da criação. E é nessa frequência que os milagres acontecem. Não os milagres místicos, mas os milagres práticos. As ideias certas, as pessoas certas, os momentos certos. A Universidade de Harvard comprovou que pessoas que praticam a gratidão de forma regular não apenas se sentem mais felizes, mas também aumentam sua renda média anual.
Isso porque o cérebro grato toma decisões mais inteligentes, administra melhor o tempo e percebe oportunidades que outros ignoram. A gratidão não apenas melhora sua mente, ela melhora seus resultados. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até o ponto em que agradecer se transforma em um modo de viver e a prosperidade em um reflexo inevitável. A gratidão também tem um efeito energético no ambiente. Casas, empresas e relacionamentos que vibram gratidão se tornam mais leves, produtivos e harmônicos. O simples ato de agradecer transforma reuniões tensas em espaços de colaboração, muda o clima emocional de equipes inteiras e faz o dinheiro circular de forma mais fluida. Porque a gratidão é expansiva. Ela gera confiança, confiança gera ação e ação gera prosperidade. Mas é importante entender que a gratidão verdadeira não é passiva. Ela não é um obrigado automático. Ela é ativa, consciente, vibrante. Ela se manifesta em atitudes. Quando você valoriza o que tem, cuida melhor. Quando reconhece o outro, colabora mais. Quando confia na vida, age com mais coragem. A gratidão é movimento, é o motor interno da expansão. Se hoje você sente que sua vida financeira, profissional ou emocional está parada, comece pela gratidão. Não espere que tudo mude para se sentir grato. Sinta-se grato para que tudo mude. Escreva, fale, sinta. Agradeça pelo teto sobre sua cabeça, pelo alimento, pelas pessoas, pelos aprendizados, até pelos desafios. Cada vez que você faz isso, envia ao seu cérebro a mensagem: eu vivo em abundância. E o cérebro, obediente, começa a ajustar toda a sua percepção para confirmar essa verdade. A prosperidade não é privilégio de alguns, é direito de todos que compreendem e praticam a gratidão. Quando você muda o foco da falta para o reconhecimento, a vida muda de tom. Tudo o que antes parecia bloqueado começa a fluir. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a acontecer. Porque o universo responde à frequência da gratidão da mesma forma que o som responde à vibração. Ele amplifica. E talvez este seja o grande segredo da neurociência da prosperidade. A riqueza não começa na carteira, começa no cérebro. Um cérebro grato é um cérebro abundante. Ele cria, inspira, atrai e manifesta. Ele vê oportunidades onde outros veem obstáculos. Ele transforma crises em marcos e desafios em saltos. Ele é literalmente programado para prosperar. Então, se existe uma prática capaz de mudar sua vida, sua carreira e sua relação com o dinheiro, ela não custa nada e está ao seu alcance agora mesmo. Agradeça. Agradeça pelo que é, pelo que tem e até pelo que ainda está por vir. Agradeça com fé, com emoção, com presença. Porque, no exato momento em que você sente gratidão verdadeira, o universo inteiro se reorganiza para confirmar o que você acabou de declarar. Eu sou próspero. Eu mereço. Eu estou pronto. Se este vídeo despertou algo em você, se tocou o seu coração e te fez refletir sobre o poder da gratidão e da prosperidade, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Deixe nos comentários algo pelo qual você é grato neste momento e declare ao universo que está pronto para prosperar. Porque a gratidão é o primeiro passo e a prosperidade é a consequência inevitável.